Boa noite. Eu fiquei muito feliz com a mensagem que o nosso amigo leu antes da prece, porque é justamente sobre isso que nós falaremos nesta noite. Existe uma frase muito conhecida no Espiritismo, atribuída a Francisco Cândido Xavier, que diz assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Uma frase que nos convida a entendermos que somos espíritos milenares, que já reencarnamos, desencarnamos inúmeras vezes e voltaremos a reencarnar, desencarnar tantas outras mais, ora animando o corpo masculino, ora animando um corpo feminino, de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Deus nos criou na condição simples e ignorantes, mas nos dá sucessivas oportunidades reencarnatórias para que o espírito aprenda a se autodesenvolver, buscando autoconhecimento, a autotransformação, a autoajuda e, com isso, alcançar a perfeição moral. A espiritualidade superior nos orienta dizendo que cada um de nós é autor do livro da sua própria vida, que a cada dia temos uma página em branco e recebemos a caneta da responsabilidade para escrevermos as nossas próprias histórias. Somos nós responsáveis por aquilo que pensamos, sentimos, falamos e agimos. Não podemos mais terceirizar as responsabilidades que são nossas, jogando para as mãos dos outros. Precisamos assumir a responsabilidade para alcançarmos metas, objetivos, dos quais nos comprometemos perante a nossa própria consciência, para sairmos desta experiência física melhores do que quando aqui chegamos. Mas para que isso aconteça, não adianta mais nos pegarmos em velhas crenças, em velhos hábitos, alimentando velhos conceitos. É necessário entendermos que portas velhas não dão acesso a caminhos novos, que atitudes iguais geram resultados iguais. Se desejamos reações melhores, precisamos nós termos as ações melhores. Quantas vezes nós já ouvimos alguém dizer: se Deus quiser, quando Deus quiser, as coisas vão melhorar. Alguém daqui já ouviu isso? Como se Deus não quisesse que as coisas melhorassem. Então muitos perguntam: mas por que nem todos melhoram? Porque não compete a Deus, compete ao próprio Espírito em se esforçar, em estar determinado a se melhorar. Porque ninguém reencarnou para ser transformado. Nós reencarnamos para nos transformarmos. Ninguém reencarnou para ser mudado. Nós reencarnamos para nos mudarmos. Ninguém reencarnou para ser aprimorado. Reencarnamos para nos aprimorar. Todos nós, sem exceção, somos espíritos comprometidos com a própria consciência. Por isso todos nós temos tarefas definidas. Ninguém veio a passeio. Todos nós estamos aqui para trabalhar em prol de nossa própria melhoria, de nossa própria evolução. Mas quantos, mesmo cientes de tudo isso, ainda depositam a responsabilidade da sua melhora em Deus, em Jesus, no guia, no protetor, no mentor, neste e naquele, esquecendo que sim, somos auxiliados, somos amparados, somos orientados, mas nada nem ninguém farão por nós aquilo que nos compete realizar. A tarefa é nossa e não do outro, e muitas vezes nós jogamos para o outro o que cabe a nós mesmos realizarmos, construirmos. Alguém daqui já pediu alguma coisa para Deus?
Depois de tudo isso que eu falei? Alguém daqui já pediu felicidade para Deus? Saúde, paz. Alguém daqui já pediu paz? Deus nos dá felicidade, paz, saúde. Agora os encarnados. Deus nos dá felicidade, paz, saúde. Sim. Pensemos juntos. Deus nos dá felicidade ou meios para que cada um construa a sua própria felicidade. Os meios. Deus nos dá paz ou meios para que cada um crie e mantenha a paz na própria consciência por meio de atitudes assertivas no bem. Deus nos dá paz ou meios. Deus nos dá saúde ou meios para que cada um aprenda a se manter saudável. Eu não ouvi. Quem pede meios? A gente pede logo os resultados, esquecendo que muitas vezes nem iniciamos o processo. Quantas vezes somos nós que pedimos: Deus, dai-me isso, Deus, dai-me aquilo. Tem pessoas que pedem tudo para Deus e nem pararam para pensar na frase provida de Paulo de Tarso, que diz: tudo dai graças. E o que significa tudo dai graças? Agradecermos a tudo. E mesmo assim ainda encontramos brechas para pedirmos e reclamarmos. Alguém daqui já reclamou da vida? Deveríamos reclamar ou agradecer? Alguém daqui, no momento em que reclama da vida, já parou para pensar que existem espíritos em condições muito piores do que as nossas e que mesmo assim não reclamam tanto quanto nós reclamamos? Deveríamos reclamar ou agradecer? Depende de quem para agradecermos? E por que reclamamos? Se só depende de nós, não depende deste nem daquele? E até quando alimentaremos o egoísmo, cientes que o egoísmo não nos trará nada de positivo? Alguém daqui é responsável pelo que pensa? Quem é responsável pelo que pensa? Levanta a mão que o meu mentor aqui vai anotar os nomes. Ok. Todos nós somos responsáveis pelo que pensamos? Alguém daqui é responsável pelo que sente? Alguém daqui tem pensamentos negativos? Ok. Esses pensamentos negativos nos fazem bem ou mal? Sabemos disso? Depende de quem substituirmos estes pensamentos negativos que já sabemos que nos fazem mal por pensamentos positivos que nos farão bem. Eu não ouvi. É mesmo? Alguém daqui já pediu para que Deus arrancasse das nossas mentes pensamentos ruins? Mas quem colocou lá dentro? E cabe a quem vigiar e orar e não colocá-los mais? Mas a gente pede para quem fazê-lo? Mas vocês também afirmaram serem responsáveis pelo que sentem, certo? Alguém daqui sabe que o sentimento negativo nos faz mal? Sim. Temos ainda sentimentos negativos? Sim. Depende de quem substituirmos para os sentimentos positivos? Eu não ouvi? É mesmo? Alguém daqui já pediu para que Deus arrancasse dos nossos corações sentimentos como raiva, mágoa, rancor, ira, ódio, entre tantos outros? Quem coloca lá dentro? É responsabilidade de quem não colocar mais? E por que a gente pede para Deus aquilo que compete a cada um realizar? Quantas vezes nós queremos muito fazendo pouco? Quantas vezes nós esperamos de Deus aquilo que Deus espera de nós? Alguém daqui já parou para pensar naquela frase que diz: eu entrego a minha vida nas mãos de Deus? Alguém daqui já ouviu isso? Mas alguém daqui já parou para pensar que Deus entregou a nossa vida em nossas mãos? E por que a gente quer devolver? Às vezes esquecemos que somos espíritos que reencarnamos com um tempo limitado para corrigirmos os delitos do passado e do presente. O Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece causas atuais e anteriores das aflições. E quantas vezes somos nós
que preferimos a vitimização, nos vitimarmos e colocarmos frases como: ah, mas se isso acontece comigo, vai ver, tem que ser assim. Ah, se acontece isso comigo, vai ver, é da vontade de Deus. Ah, se isso acontece comigo, só pode ser karma. Já ouvimos isso? Muita karma nesta hora, porque é fácil a gente depositar a responsabilidade na reação, esquecendo que quem promove a reação somos nós por meio da ação. Então, se desejamos ou desejarmos reações melhores, tenhamos ações melhores. Fazemos isso? Não. Depende de quem para fazermos? Olha só depende de nós, não depende deste nem daquele. E por que não fazemos? Quantas vezes desejamos transformações, mas queremos as transformações de fora para dentro, nos esquecendo que a transformação desejada se dá de dentro para fora. Isso chama-se reforma íntima, transformação moral. Somos nós que precisamos aprender com os equívocos do passado, a não repeti-los mais. Sim, porque Jesus nos disse: vá e não peques mais, não faça de novo aquilo que você já conhece o resultado. E quantas vezes nos pegamos rescindindo o erro? Quantas vezes somos nós que expressamos frases como foi lida: ah, eu vou procurar uma casa forte. Você conhece uma casa forte? Mas tem que ser forte, porque o meu problema não é qualquer um que vai resolver. Já ouvimos isso? Quando nós esperamos encontrar a casa forte, depositamos a responsabilidade da nossa melhora na força que existe fora ou dentro de nós. Fora. E deveríamos depositar a responsabilidade da nossa melhora na força que existe onde? Dentro. Sabemos disso. Mas quantas vezes a gente vai em busca de uma casa espírita para tomar um passe forte? Sabe aquelas pessoas que dizem assim: olha, o passe de limpeza eu não quero não, isso eu já tomei, não resolveu em nada. Eu quero o passe mais forte que vocês tiverem. Quantas vezes nós esquecemos aquilo que foi dito? Se você responsabilizar o passe pela sua cura, você estará totalmente equivocado, porque o passe auxilia, o passe ajuda, mas o passe é um impulso. Mas quem é o mantenedor do próprio voo somos nós. O passe é o impulso, mas nós somos os mantenedores do próprio voo. Sabe aquelas pessoas que se pegam dizendo: ah, eu não tenho sorte na vida? Já ouvimos isso? Sim. Existe uma outra frase que diz: mas nunca foi sorte, e sim trabalho, esforço, insistência, foco, perseverança. Mas muitas vezes nós não queremos. É mais fácil pedir e esperar do que trabalhar para progredir. E quantas vezes nós nos esquecemos que o tempo pode ser o nosso aliado ou nosso adversário. Nosso aliado quando entendemos que o tempo não cura, e sim nós que utilizamos o tempo para nos curarmos. Adversário quando nós nos colocamos: ah, depois eu vejo, depois eu pego, depois eu leio, depois eu faço. Alguém daqui tem a certeza de quando irá desencarnar? Não. Alguém daqui já parou para pensar que este momento pode estar mais próximo do que imaginamos? E por que muitas vezes depositamos a responsabilidade da nossa melhora em um futuro incerto? Sabe aquelas pessoas que dizem assim: semana que vem eu vejo, no mês que vem eu dou uma olhada, e aquela mais famosa: ano que vem tudo vai ser diferente. Mas a gente nem sabe se estará reencarnado na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano. O nosso período de mudanças é o presente. O passado já foi e o futuro nem chegou. E nós muitas vezes nos acomodamos tanto que ficamos sentadinhos no banquinho do comodismo, na zona de conforto, esperando as coisas melhorarem para começar alguma coisa. Alguém daqui já ouviu isso? Eu vou esperar as coisas melhorarem para começar alguma coisa? A espiritualidade superior nos chama a atenção dizendo: não espere as coisas melhorarem para começar alguma coisa. Comece alguma coisa para as coisas melhorarem. E nós muitas vezes invertemos o caminho. Sabe aquelas outras pessoas que dizem: olha, eu não sei o que eu fiz para Deus para merecer isso? Alguém daqui já ouviu isso? Como se Deus punisse, se vingasse. Esquecemos que Deus nos ama
e nos dá sucessivas oportunidades para despertarmos a consciência, abandonarmos a dependência. Mas são muitos aqueles que ainda preferem as muletas, as desculpas, para depositar nas mãos de Deus a responsabilidade dos insucessos, das frustrações, e nós precisamos começar a assumir a responsabilidade. Existe uma frase que atesta esse pensamento que diz: a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Então nós entendemos que só colheremos aquilo que plantarmos, que precisamos ser os bons semeadores que saíram para semear e encontrar um solo fértil, para que essa semente germine, cresça e nos apresente frutos. E nós muitas vezes queremos ser, sabe, aqueles alunos que não estudam, mas é só chegar na véspera da prova que pedem para que Deus lhes ajude a tirar boas notas. A criatura não faz a parte dela e quer que Deus faça a dele e a dela. Outro dia nós estávamos acompanhando a minha filha que participou do Enem, aquele monte de jovem ali reunido. De repente uma situação me chama a atenção. Um jovem pega na mão de um jovem, que pega na mão de outro, que vai pegando na mão de outro jovem, até se transformar numa roda gigantesca. Olhei para minha esposa e disse: olha só que situação bacana. E aí, aquele que iniciou o movimento fechou os olhos, ergueu a cabeça, aí eu falei: agora vem a prece. E ele, com os olhos fechados, com a cabeça inclinada ao alto, começou dizendo: Deus, ajuda a gente, porque aqui ninguém estudou. E quantas vezes nós nos pegamos nesta situação, não fazemos aquilo que precisamos fazer e responsabilizamos Deus pelo resultado indesejado. Até quando optaremos em permanecer nessa zona de conforto, onde o culpado, o responsável nunca somos nós, é sempre o outro? Querem um exemplo? Alguém daqui já discutiu com alguém? Sim. Alguém daqui só respondeu à altura? Se não tivesse me provocado, a gente não teria brigado. Cutucou onça com vara curta, agora aguenta. Afinal de contas, quem procura... Mas existe um provérbio que diz que quando um não quer, se os dois brigaram, é porque os dois estavam interessados, certo? Mas não é mais fácil a gente jogar total responsabilidade do outro do que assumir a sua contribuição para a discussão? E até quando ficaremos assim? Será que a espiritualidade já não vem nos alertando, dizendo: os tempos são chegados, muitos serão chamados, poucos os escolhidos, estamos na separação do joio e do trigo? Quantas vezes nós já sabemos o que precisamos fazer, mas não fazemos? E existe uma grande diferença entre fazer, saber. Teoria, prática, ciência, consciência. Precisamos começar a exercitar a potencialidade que cada um trouxe. Ninguém, eu disse ninguém, reencarnou fadado ao sofrimento. Ninguém. Todos nós reencarnamos com todas as ferramentas necessárias para sairmos daqui melhores do que quando aqui chegamos, para construirmos o nosso edifício moral. Mas quantos são aqueles que ainda se pegam na preguiça moral e jogam para Jesus, para Deus, resolverem os problemas que eles mesmos criam? Alguém daqui já ouviu aquela frase que diz: está com problemas, entrega para Jesus? Tem uma mais conhecida: está com problemas, entrega nas mãos de Deus. Já ouvimos isso? Mas qual que é a atitude que precisamos aprender a ter? Continuar criando os problemas e jogando para Jesus ou Deus corrigirem, ou nos conscientizarmos e não criá-los mais? E por que a gente continua criando? Alguém daqui já parou para pensar que quando nós não criarmos mais os problemas, não haverá necessidade de pedir para Jesus ou Deus corrigirem? Depende de quem? De Jesus, Deus, ou de cada um de nós? Fazemos isso? Deveríamos fazer? Depende de quem para isso? Olha só, mais uma vez, só depende de nós. E o que estamos esperando para darmos o start em nossas vidas? Quando eu disse que o tempo pode ser o nosso aliado ou o nosso adversário, isso quer dizer que o tempo não para. Cada segundo que passa é um segundo que não voltará jamais.
cada dia que passa se aproxima do momento do nosso retorno. E nós queremos retornar em qual situação? Em qual condição? Queremos retornar felizes ou queremos retornar preocupados? Felizes. Quem daqui deseja retornar feliz, levanta a mão por gentileza. Olha só, todo mundo, ok? Mas, diante das nossas existências e experiências, se nós desencarnássemos agora, neste exato momento, nós retornaríamos em qual condição? Feliz ou preocupado? Mas depende de quem para retornarmos felizes. E por que retornaríamos preocupados se só depende de nós retornarmos felizes? Sinal que não fazemos aquilo que nos comprometemos a fazer. Precisamos começar a rever conceitos. Alguém daqui ainda está supersticioso? Pelo silêncio, eu devo encarar como um sim ou não. Então vamos fazer alguns testes. Alguém daqui já ouviu falar que se deixar chinelo emborcado embaixo da cama mata a mãe? Alguém daqui já correu para desvirar para não cometer um homicídio? Alguém daqui já ouviu falar que se dormir com a roupa pelo avesso morre? Alguém daqui já correu para desvirar para não cometer um suicídio? Essa eu tenho certeza que todo mundo conhece. Quer tirar visita indesejada de casa, faz o quê? Na vassoura Nem terminei a frase. Mas a pergunta que não quer calar, faz sentido? Não. Tem coerência? Não. Mas olha só, já ouvimos isso tantas vezes no passado, ainda ouvimos isso no presente, e se não mudarmos, ainda ouviremos isso no futuro. Sabe aquelas pessoas que não podem chegar no final de ano que começam a fazer as suas listas? No dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, alguém daqui já comeu lentilha para atrair alguma coisa? Eu não ouvi. Para atrair o quê? Sorte, subiu ali din-din, dinheiro, ok. Alguém daqui já colocou folhas de louro na carteira, sementes de uva de romã? Para atrair o quê? Dinheiro. Alguém daqui já colocou uma determinada peça de uma determinada cor para atrair alguma coisa? Para atrair o quê? Não quer falar, não tem problema, a gente respeita a intimidade, ok? Alguém daqui já vestiu branco para atrair o quê? E quantas vezes vestido de branco discute com o vizinho que está com som muito alto ou com o familiar que chegou em cima da hora? Isso porque nós desejamos paz. Alguém daqui já passou o Réveillon na praia? Já pulou 7 ondinhas para atrair o quê? Subiu um pensamento ali, eu peguei Celso, na verdade eu nem sei para que serve, mas eu vejo tanta gente pulando, eu quero pular também, alguma coisa boa deve trazer. Quantas vezes nós não utilizamos o raciocínio lógico? E olha só o que fazemos, sai ano, entra ano. A gente deposita a responsabilidade para termos dinheiro com a quantidade de lentilhas que a gente come. Quantas vezes a gente deposita a responsabilidade em termos dinheiro, parte 2, com as sementes de uva de romã, folhas de louro na carteira, como se fosse brotar e apresentar células de R$100. Quantas vezes somos nós que depositamos a responsabilidade para termos paz na cor da vestimenta que passamos de um dia para o outro? Quantas vezes somos nós que depositamos a responsabilidade para termos coisas boas de acordo com a quantidade de ondas do mar que a gente pula? E tem pessoas com excelentes desculpas dizendo: Celso, eu sei porque não deu certo. Estava eu ali pulando as minhas 7 ondinhas, quando de repente veio uma onda dupla que se transformou em tripla, eu perdi a conta, falei, agora já foi. Senhor, para termos um ano novo, nós precisamos ter atitudes. Mas quantas vezes nós nos pegamos dizendo: olha, eu não vejo a hora deste ano acabar porque não tá bom não. Já ouvimos isso? Como se o ano criasse o nosso ano por ele próprio. Só teremos o ano que nós trabalharmos, porque tudo é resultado de um trabalho. E nós muitas vezes não queremos. Não é mais fácil?
Se alguém disser que ali tem um trabalho de curas e que eu preciso chegar cedo porque distribui senhas, a criatura dorme na fila. Dorme na fila. Agora, se alguém falar, olha, nós abriremos uma escola para estudarmos o Espiritismo, para sabermos quem somos, de onde viemos, para onde vamos, vem a pessoa que vem abrir o centro, mais um amigo para dar uma força. Alguém daqui já pediu sabedoria para Deus? Deus nos dá sabedoria ou meios para que cada um busque, leia, estude? Eu não vi. E por que a gente pede sabedoria? Ler um livro ninguém quer. Quantas vezes a gente ouve, mas eu não tenho tempo para ler. Celso, eu não sei o que acontece. É eu pegar um livro espírita nas mãos, que me bate um sono. Eu acho que é a espiritualidade que está me chamando para trabalhar do outro lado. Somos excelentes em encontrarmos desculpas, mas precisamos encontrar soluções. Porque quantas vezes nós encontramos as soluções para aquilo que queremos, mas não encontramos as mesmas soluções para aquilo que precisamos. Sabe aquele dia em que somos convidados a participarmos de um estudo, e aí a gente olha em casa lá para fora pela janela e percebe que está chovendo. Aí a gente já pensa, com essa chuva vou nada. Deixa pra lá. Mas sabe aquela festa que promete ser a festa do ano? E aí você olha lá pra fora e vê aquela chuva. E aí o seu pai ou a sua mãe lhe questiona, mas você vai pra festa com esse temporal? Vou, mas você acabou de fazer a chapinha. Não tem problema, eu coloco uma sacolinha plástica na cabeça e você mesmo. Mas você vai chegar todo molhado, toda molhada. Não tem problema, eu levo uma muda de roupas e me troco lá. Sempre temos soluções para aquilo que queremos, mas nem tudo que queremos agrega ao que precisamos. O que levaremos dessa experiência física, os bens materiais ou espirituais? Mas a gente valoriza os bens? Alguém daqui já parou para pensar que Jesus, o espírito mais evoluído que esteve neste planeta, o nosso governador planetário, considerado pela espiritualidade superior como modelo e guia? Para aqueles que não sabem o significado das palavras modelo e guia, modelo é aquele que nos inspira para sermos como ele, guia é aquele que nos mostra o caminho, não aquele que nos carrega no colo pelo caminho, porque senão não teríamos mérito para chegarmos à nossa perfeição. Fui claro? Sim. Tem gente assim muda. Subiu um pensamento, eu peguei, Celso, eu saí de casa cedo para ouvir uma palavra consoladora. Chego aqui, meu amigo, estou com a orelha vermelha. Mas a pergunta que não quer calar, o que é uma palavra consoladora? É aquela que você quer ou é aquela que você precisa ouvir? A que precisa. E quantas vezes a gente espera massagens no ego e nós não podemos mais ter massagens no ego? Precisamos do convite para mudarmos as nossas posturas. Sabe aquelas palestras que dizem tudo aquilo que você quer ouvir? Você chega no dirigente e fala, meu amigo, adorei a palestra, quando ele volta. Agora aquela que nos cutuca e faz com que a gente pense e fala, não gostei. Por que não gostou? Não, ele disse que a gente não pode pedir nada para Deus, não pode pedir nada para Jesus, não pode pedir nada para o guia, para o mentor, para o protetor. Mas pensemos juntos, nós deveríamos pedir ou agradecer? Pergunto mais uma vez. Agradecer. E por que a gente pede? Alguém daqui já parou para pensar que Deus nos ama tanto que já nos deu tudo aquilo que precisamos? Deus já nos deu tudo o que precisamos. Só precisamos agradecer. E quantas vezes ainda estamos tão condicionados a esta situação que a gente pede? Ai Deus, dai-me força. Ai Deus, dai-me luz. Ai Deus, dai-me isso. Ai Deus, dai-me aquilo. Tem gente que pede até dinheiro. Alguém daqui conhece algum amigo que já tenha pedido dinheiro para Deus? Eu vou reformular a pergunta. Alguém daqui já pediu para que Deus o ajudasse a ganhar no prêmio da Mega Sena da virada? Olha, se Deus me ajudar a ganhar essa bolada, eu resolvo os problemas. Deus vai ajudar? Alguém daqui já parou para pensar que Deus nos ama da mesma forma e por isso não há escolhidos e excluídos? Que Deus não beneficia uns para prejudicar outros?
que Deus nos dá as mesmas condições para evoluirmos. Tem gente que pede até amor. Alguém daqui já pediu para que Deus nos desse uma boa pessoa na nossa vida? Eu não ouvi. Deus vai colocar uma boa pessoa na sua vida? Quem é que escolhe? E mesmo sabendo disso, a pessoa sai por aí reclamando, falando um monte para todo mundo. Tem uma pessoa que chegou em mim e falou assim: Celso, eu não sei o que acontece não. Olha, Deus só coloca traste na minha vida. Mas a pergunta que não quer calar: quem aceitou se relacionar com o traste? O que Deus tem a ver com isso? E a gente joga a responsabilidade para quem? E a responsabilidade é de quem? Ô, gente, até quando ficaremos com esta limitação, onde só enxergamos aquilo que queremos ver, só ouvimos aquilo que queremos escutar? Jesus nos convidou há mais de 2000 anos para enxergarmos com os olhos da alma, ouvirmos com os ouvidos do coração. E mesmo assim a gente ainda se pega num passado não muito distante, abraçando as velhas crenças, esquecendo que uma mentira contada 1000 vezes passa a ser uma. E quantas vezes a gente vem nutrindo, alimentando esta mentira que para muitos se tornou verdade? Em qual momento Jesus disse que faria tudo por nós? Que nós não precisaríamos fazer absolutamente nada? O que foi que Jesus disse? Levanta e anda. O que significa levanta e anda? Levanta e anda, óbvio. Levanta e anda significa levanta e anda. E a gente fica tentando ali imaginar o que significa a frase. Levanta e anda é levanta e anda. E quantos de nós esperamos que Ele venha nos carregar no colo? Ele disse: pegue a sua cruz e me segue. Pegue a sua cruz e me segue. E quantas vezes a gente se pega reclamando, dizendo que a cruz está um tanto quanto pesada? Ele disse: sois capazes de fazer o que faço e muito mais. E quantas vezes a gente se acha incapaz, imperfeito, impossibilitado de caminhar o mesmo caminho que Ele nos ensinou a trilhar? Ele disse: a cada um segundo suas obras. Ele disse: a cada um segundo suas obras. E a gente fica esperando pelas obras dele. Jesus disse: tua fé te curou. Jesus disse: tua fé te curou. E a gente interpreta a frase achando que a fé nele fará com que ele nos cure. Jesus deixou claro que cada um de nós é responsável. Existem espíritos que estão sofrendo neste exato momento? Sim. Eu não ouvi. Sim. Estão sofrendo as reações de suas ações, certo? Eu não ouvi. Sim. Quem pode salvá-los? Eles mesmos. Eu não ouvi. Eles mesmos. Olha só, e por que no nosso umbral consciencial queremos acreditar que qualquer um pode nos salvar, menos nós mesmos? Às vezes é difícil controlar os pensamentos. E aí é que está o grande desafio para aprendermos. Não é isso? Mas não é mais fácil a gente pedir para que Deus coloque bons pensamentos, bons sentimentos, boas palavras, boas atitudes, mas a responsabilidade é de quem? Alguém daqui já parou para pensar que os desafios só existem para serem superados, e quando superarmos esses desafios é que nos tornaremos mais sábios e mais fortes? Fazemos isso? Ou pedimos para que Deus tire os sofrimentos que nós mesmos pedimos para nos melhorarmos? Foi uma pergunta. Subiu uma frase: sempre pedimos. E numa outra casa espírita disse assim: Celso, mas nós somos eternos pedintes. E eu fiquei pensando: esse espírito ficará na eternidade pedindo? Vai evoluir como? Quando? Precisamos começar a dar o start, entender, raciocinar. Muitas vezes a gente não raciocina, a gente simplesmente reproduz aquilo que ouvimos. Cuidado para que a verdade do outro não passe a ser a sua. Cuidado para que a verdade do outro não passe a ser a sua.
Precisamos começar a entender o significado da frase: conhecereis a verdade e ela vos... Entendemos que precisamos do conhecimento, mas como é que se adquire o conhecimento? Esperando que o conhecimento venha até nós ou buscarmos o conhecimento? E o que a gente faz? Busca ou espera? Jesus nos convidou há mais de 2000 anos para sermos desbravadores de nós mesmos, conquistadores, quando nos disse a frase: buscai e achareis. Existe uma outra frase que complementa esse pensamento: batei e abri-se-vos-á. É criar um movimento para que tenhamos os resultados. Ah, Celso, mas a minha vida, eu peço tanto para Deus, peço tanto para Jesus, mas a minha vida não melhora. Patina, patina, patina e não sai do lugar. Óbvio, os resultados são os mesmos porque as suas atitudes não são diferentes. Os resultados são os mesmos porque as suas atitudes não são diferentes. Enquanto mantermos as mesmas atitudes, teremos os mesmos resultados. Ah, Celso, então quer dizer que não adianta vir numa casa espírita espiritualista? Pensemos, se chegamos a um hospital, na matéria, com dores, seremos atendidos, medicados, mas em seguida seremos convidados a realizarmos alguns exames para descobrirmos a causa das dores. No hospital espiritual não é diferente. Chegamos com dores, somos medicados, mas em seguida somos direcionados a buscar o exame da consciência para entendermos a causa das dores. E a causa geralmente está em nós e não fora de nós. Ah, Celso, mas pessoa ali me fez um mal. Ninguém é capaz de nos fazer mal se não permitirmos. Sabe aquele presentinho? Eu tenho aqui um presentinho e vou dar... Qual é o seu nome? Márcia. Tenho um presentinho e vou oferecer a Márcia, que vai recusar, não vai aceitar. Esse presentinho ficará com quem? Comigo? Quantas vezes recebemos o presentinho que não desejamos, chamado ofensa? Levamos para casa, dormimos pensando, acordamos cedo para dividir com os nossos colegas de trabalho o que aconteceu de ruim conosco. E por falar nisso, alguém daqui já ofereceu veneno aos seus familiares? Tem gente fazendo o sinal da cruz. Eu vou perguntar de novo. Alguém daqui já ofereceu veneno aos seus familiares? Não. Alguém daqui já chegou a relatar o péssimo dia que teve, dizendo: senta aí que lá vem história? Estava como ouvinte e disse: pelo amor de Deus, chega, que eu não aguento mais. Eu que não estava presente já estou com vontade de voar no pescoço. Você passou qual tipo de energia, positiva ou negativa? Negativa. Saúde ou enfermidade? Enfermidade. Remédio ou veneno? Veneno. Então eu vou perguntar de novo: alguém daqui já ofereceu veneno aos seus familiares? Recordando André Luiz: o mal não merece comentário em tempo algum. Recordando André Luiz: o mal não merece comentário em tempo algum. Alguém daqui sabe por que o mal dá tanto ibope? Porque são muitas as criaturas que se associam a esse tipo de energia. E enquanto nós beneficiarmos o mal, estaremos longe de adquirirmos o bem que desejamos. Existe uma frase muito conhecida no meio religioso que diz: porque o mal que eu não desejo fazer, eu faço. No entanto, o bem que esse sim eu quero fazer, eu não faço. Existe uma outra frase de Paulo de Tarso que diz: tudo posso, mas nem tudo me convém. E quantas vezes nós optamos pelo erro, mesmo cientes do erro e das consequências do erro, esperando que Deus corrija aquilo que nós deveríamos evitar. Alguém daqui dirige? Quem daqui dirige, levanta a mão, por gentileza. Olha, muita gente. Bacana. Alguém daqui já foi viajar com os seus familiares, com os seus amigos? Sabe aquele momento bacana em que você está ali na estrada e aí você fica disperso e quando percebe, passou o acesso que você deveria ter entrado. E aí bate o desespero que você pensa: onde é que essa estrada vai dar? Será que eu terei combustível suficiente para chegar num posto? E aí você olha para cima e lê na placa: retorno 4 quilômetros.
Pronto, aí bate o desespero e você começa a fazer a conta. 4 para ir, 4 para vir, são 8. Mais um para fazer a rotatória, 9. Mais um para pegar sentido correto. 10 quilômetros, não vai dar muita coisa. Se bem que eu estou vendo uma entradinha ali na frente. Eu estou vendo que é contramão. Mas é uma entradinha ali que eu acho que ninguém vai ver. Então eu vou entrar, certo? Tem gente fazendo assim, não pode, é errado, não faça isso, não faça isso. Mas mesmo ciente do erro, ele vai e entra na contramão. E assim que ele vira, dá de cara com o guarda rodoviário, que ficou feliz da vida ao perceber que o veículo vinha em sentido contrário. Então ele pega a sua maquininha, anota a placa, olha para o rosto do condutor, esboça aquele sorriso largo e pede para que o mesmo estacione o seu veículo. E é só neste momento em que o condutor se dá conta do erro e das consequências do erro e se lembra de Deus. Ele coloca a mão na cabeça e diz assim: meu Deus. Senhor, ilumina a cabeça desse guarda, Pai. Olha, eu tenho fé que ele não vai me multar. E olha que a minha fé é grande, vai ficar só na advertência. Só que ele foi abordado e foi multado, e ele ficou chateado com quem? Com o guarda. E ainda tem excelente justificativa para o erro que cometeu. Eu duvido que ele multe todo mundo que faz essa gambiarra. Vai ver, ele não foi com a minha cara. Mesmo errado, ele procura justificar o próprio erro. Mas a pergunta que não quer calar: se ele não tivesse infringido a lei de trânsito, ele não teria sido multado, certo? Do micro ao macro. Quando nós não infringirmos mais as leis de Deus, não precisaremos mais arcar com as consequências. Quando nós não infringirmos mais as leis de Deus, não precisaremos mais arcar com as consequências. Nós ainda infringimos as leis de Deus? Sim. Reclamamos das consequências? Sim. Mas para não termos as consequências, basta termos atitudes corretas. E depende de quem para termos atitudes corretas? E por que não temos? A partir do momento em que assumirmos o erro como resultado, não adianta terceirizar a responsabilidade para Deus. Quer tirar boas notas na prova? Pede para Deus ou estuda? Quer um bom emprego? Pede para Deus ou se capacita? Mas nós fazemos o quê? Eu tenho fé que Deus vai me dar um bom emprego. Eu tenho certeza que Deus vai me ajudar a passar nesta prova. Não fazemos a nossa parte e queremos que Deus faça por nós. Precisamos entender qual é o papel de Deus em nossas vidas. Precisamos entender qual é o papel de Jesus. Muitas vezes a gente imagina que Jesus se transformou no gênio da lâmpada, aquele que serve para atender os nossos desejos. Gente, nada é fácil, nada vem fácil. Sabe aquelas palavras que nós falamos para os nossos menores? Se você quiser alguma coisa, você precisa buscar. Não é isso? Eu não ouvi? Sim. E por que quando nós queremos alguma coisa a gente pede para Deus? Foi uma pergunta. Não podemos mais, gente, nos esquecer que estamos em um tempo onde a espiritualidade cita a transição planetária, onde muitos espíritos não reencarnarão novamente no planeta Terra. Porque o mundo, o planeta Terra, deixa de pertencer à condição de expiações e provas e passa para um padrão regenerativo. Um mundo melhor. Alguém daqui deseja reencarnar neste mundo melhor? Sim. Última chamada. Desejamos reencarnar nesse mundo melhor? Sim. Mas já estamos melhores? Será que nós já pensamos, sentimos, falamos e agimos como se deve pensar, sentir, falar e agir neste mundo melhor?
Então entendemos que só a vontade não é suficiente. Nós precisamos ter a vontade somada à ação. Existe uma outra frase no meio religioso que atesta esse pensamento que diz: a fé sem ação é morta. Não adianta só acreditarmos quando nós não fazemos por onde merecer. Foi claro? Sim. Primeiro tem que fazer a lição de casa, né? Senão não dá. E a lição de casa está onde? Agora, em nós. Fazemos isso? Vamos mudar? Vamos mudar? Quando? Agora. Sumiu um pensamento ali atrás, eu peguei quando Deus quiser. Quem tem que querer? Vou perguntar de novo, vamos mudar? Quando? Subiu um outro pensamento ali, só Deus sabe. Quem tem que saber? Somos nós. Alguém daqui já parou para pensar que Deus nos ama, que Jesus nos ama, que a espiritualidade nos ama, mas que nada nem ninguém farão por nós aquilo que nos comprometemos a realizar? Esta tarefa é minha, a tarefa é dela, eu não posso viver a vida dela por ela. É a mesma situação dos filhos. Podemos orientar, mostrar o caminho, demonstrar a consequência da atitude, mas não podemos viver a vida deles por eles. Fui claro? E assim a espiritualidade também não pode viver a nossa vida por nós. Ela nos orienta, ela nos auxilia, ela nos ampara. Mas quando somos nós, teimosos, preguiçosos, que queremos permanecer na zona de conforto, nem Deus violenta o livre-arbítrio. Deus nos deu a liberdade de escolha para escolhermos caminhar por qualquer estrada, mas qualquer estrada que escolhermos nos levará a algum lugar na própria consciência. Alguma pergunta? Subiu uma ali atrás. Celso, como é que eu vou dormir esta noite? Pensando, porque muitas vezes a gente não tem o hábito de pensar. Às vezes a gente vai na casa espírita e nem ouve a palestra. Sabe aquelas pessoas que caem em desdobramento? Esperando pelo passe, aí acorda, vai para casa, chega em casa, o familiar questiona onde você estava. E a pessoa responde, eu estava lá no centro, vou tomar um passe para ver se a nhaca ir embora. Mas lá eles fazem palestras? Fazem. Fizeram hoje? Fizeram. Qual foi o tema? O que entra, sai. E quantas vezes nós precisamos permanecer com aquilo que nos vem como possibilidades de reflexão? E quantas vezes a gente quer sabedoria, mas não busca o conhecimento? Quantas vezes nós queremos saúde, mas não mudamos o comportamento que continua criando enfermidades? Quantas vezes nós pedimos para que Deus nos dê paz, mas não mudamos o comportamento que continua travando guerras mentais, emocionais, verbais e até físicas? Precisamos entender que Deus nos dá meios, possibilidades, oportunidades. Mas Celso, eu não posso pedir nenhuma forcinha? Mas será que Deus já não nos deu esta forcinha? Olha só. Temos a reencarnação em sucessivas oportunidades. Ao reencarnarmos, somos monitorados pelos mentores, guias, protetores, amigos espirituais. E todas as noites, durante o descanso físico, o espírito liberto participa de reuniões esclarecedoras, onde ouvimos aquilo que precisamos ouvir para voltarmos no dia seguinte e iniciarmos a nossa transformação. Mas muitos são aqueles, nos relatam a espiritualidade superior, que voltam, apertam o botãozinho do comodismo, do automatismo e continuam vivendo iguais, da mesma maneira, e ainda reclamando por que as coisas não melhoram. Disputam até o negativo. Tem pessoas que disputam até o negativo. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: olha, você não sabe o que aconteceu comigo. Vinha eu andando pela rua distraída, quando de repente tropecei numa pedra, caí no chão, quebrei o braço, fiquei lá alguns meses engessada.
a outra para não ficar por baixo. Já analisa a história e já traz o seguinte relato. Isso não é nada, porque vinha eu muito mais distraída do que você, quando não percebi aquela reforma da Sabesp. E quando eu percebi, já estava lá naquele buraco todo estatelado. E aí eu fui engessada, fiquei engessada até o pescoço. E fiquei muito mais tempo que você. E aí uma criatura dessa ainda pergunta por que na vida as coisas não dão certo. Eu devo ter tacado pedra na cruz. Se bobear, eu passei roupa na tábua dos 10 mandamentos. A pessoa não se melhora, mas deposita a responsabilidade da melhora dela no outro. E isso a gente vê em várias situações, aqui mesmo nessa casa espírita talvez. Sabe aquela pessoa que não frequenta ou não vem muito, mas sabe que você vem toda semana, e aí já sabe até o dia e o horário que você passa, ela já fica ali na janela de bituca. Quando você passa, ela te chama pelo nome e fala assim: oi, você está indo lá no centro? Você responde: sim, estou indo agora, vamos. Ah, não, para mim não vai dar. Minha vida está tão corrida, minha vida está tão atribulada, mas me faz uma gentileza, leva o meu número, ou se não, faz uma prece por mim, a minha vida está tão atribulada. A criatura divina não faz o mínimo para sair daquela situação, mas deposita a responsabilidade da melhora dela no outro que já tem a incumbência em se melhorar. E aí a gente ainda fala assim: poxa, mas eu peço tanto para Deus, eu peço tanto para Jesus, eu preciso encontrar uma religião que me ajude a sair desta situação. Existe uma frase que eu gosto muito que diz assim: não peça para que Deus guie os seus passos se você não estiver disposto a mexer os seus pés. Não espere que Deus guie os seus passos se você não estiver disposto a mexer os seus pés. Muitas vezes a gente não faz nada querendo tudo. Faz pouco querendo muito, nos esquecendo que evolução é conquista, porque evolução é individual e intransferível. Ninguém evolui por ninguém. Somos nós que fazemos, bem ou mal, aquilo que nos comprometemos a realizar e receberemos como resultado desta vida, mediante aos esforços ou a falta deles. Não, pode ir um pouquinho, mano. 9h20. A gente vai dar um passo coletivo. Bacana. Entendemos isso? A pergunta que vai chacoalhar as estruturas da casa: quem é seguidor de Jesus, levanta a mão, porque ele agora vai anotar os nomes. Ninguém levantou. Nem ele acreditou. Eu acho que vocês não entenderam a pergunta, então eu vou perguntar novamente. Quem é seguidor de Jesus aqui? Levanta a mão. Tem algum seguidor de Jesus aqui? Ok. Como seguidores de Jesus que somos, colocamos na prática todos os seus ensinos, certo? Até porque poderíamos nos questionar: se colocássemos todos os ensinos de Jesus na prática, não estaríamos em um mundo de expiações e provas, já teríamos alcançado o mundo perfeito. Mas colocamos alguns dos ensinos de Jesus na prática? Alguns sim. Podemos refletir somente em 2? Eu não ouvi. Primeiro, não julgueis para não serdes julgados. Alguém daqui ainda julga? Opa, não só julgamos, como interpretamos, condenamos e na boa, se deixar, executamos. E utilizamos frases como: Deus dá-me paciência, porque se me der força, eu vou lá. Não é assim? Segundo o ensino de Jesus, amai os vossos inimigos. Amamos? Não. Perdoamos? Não. Eu te perdoo, você na sua casa ou na minha, perdoo, mas não esqueço. É perdão? Não. Perdão sai simplesmente pela boca ou vem do coração? Perdoar é fácil? Não. É difícil?
Muito difícil? Alguém daqui já pisou na bola com alguém, se não foi nessa existência, em outras, e deseja ser perdoado? Aproveitemos então o momento. Quem deseja ser perdoado, levanta a mão. Perdoar todo mundo quer, já perdoar é muito difícil. Lembrando Jesus, não façais aos outros aquilo que não quereríeis que vos façam. Alguém daqui deseja ser amado por todos? Sim. Respeitado por todos? Sim. Quem daqui ama a todos? Alguém daqui respeita a todos? Quantas vezes nós exigimos do outro aquilo que nós mesmos muitas vezes não fazemos? Queremos ser amados, mas nem sempre amamos. Exigimos o respeito, mas nem sempre respeitamos. Queremos o perdão, mas ainda temos dificuldades para perdoar. Quando é que aprenderemos a nos colocar no lugar do outro? Isso chama-se empatia. Alguém daqui se recorda de uma frase, talvez a frase mais falada no começo da pandemia? Quando tudo isso passar, seremos pessoas. E a gente já percebe que muita gente no tabuleiro da vida já voltou 2 casinhas. Quantas vezes nós paramos para pensar que no início da pandemia estávamos inclinados ao bem? Quantas pessoas inclinadas à solidariedade, gentileza, respeito, amor ao próximo? Aqueles que eram considerados como invisíveis passaram a ser vistos e melhor, ajudados. Mas passou um pouquinho só da pandemia. Quantos não continuam com o orgulho, com a vaidade, com o egoísmo, com isso e com aquilo? Existe uma frase muito conhecida que diz: lição não aprendida, lição repetida. Será que precisaremos de mais um chacoalhão para a gente despertar? Provavelmente. Depende de quem? E a gente pede para quem? Se Deus quiser, não passaremos mais isso. Só que não é Deus que precisa querer, somos nós. Porque o que Deus quer é que todos nós sejamos felizes. Somos nós que escolhemos a felicidade ou a infelicidade. Alguém daqui já ouviu aquela frase que diz que a vida é feita de escolhas? E mediante as escolhas que fazemos, geram os resultados? Boas escolhas, bons resultados. Escolhas ruins, resultados ruins. Não é Deus que impõe o sofrimento. Não é Jesus que testa a nossa fé. Somos nós que atraímos e mantemos o sofrimento quando fazemos péssimas escolhas. E é por isso que existe aquela frase que diz: quanto maior o conhecimento, melhores serão as nossas escolhas. Quanto maior o conhecimento, melhores serão as nossas escolhas. Mas infelizmente são poucos que buscam ler, que buscam aprender, que buscam se conscientizar que o tempo não vai parar e esperar que você se conscientize. Mas a pergunta anterior foi: quem é seguidor de Jesus? E vocês responderam o quê? Sim. Agora embargou, hein? Ficou aqui, ó. Vocês responderam o quê? Sim. Alguém daqui já pediu para que Jesus estivesse consigo aqui na casa espírita? Alguém daqui já pediu para que Jesus estivesse consigo em seu lar? Alguém daqui já pediu para que Jesus o acompanhasse da casa espírita até o seu lar? Que o seguisse por todos os lugares por onde vai? Eu não ouvi? Sim. Quem está seguindo quem? O correto não é nós estarmos com ele? E o que é que a gente pede? Para que ele esteja conosco. Jesus foi claro ao dizer: comigo o fardo é mais leve. Isso significa nós com ele e não ele conosco. E quantas vezes a gente fica sentadinho aqui só: ô Jesus, Vamos. quando ele está lá do outro lado, de braços abertos, esperando as nossas atitudes para irmos até ele, com ele até Deus nosso Pai. Ele disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Não porque ele vai nos carregar no colo, porque aprenderemos com ele a colocarmos a situação moral mediante a dele, para termos as condições de acompanhá-lo. É fácil se dizer seguidor de Jesus quando nós não o seguimos, mas pedimos para que ele nos siga.
Existe um quadro que expressa bem esse pensamento, onde Jesus está na porta do seu lar, só que a maçaneta está do lado de dentro e não de fora. Somos nós que precisamos abrir a porta para que ele adentre. E nós muitas vezes esperamos que ele arrombe a porta, não é assim? Alguém daqui faz evangelho no lar? Alguém daqui faz uma prece em casa? Alguém daqui já pediu para que os bons espíritos adentrassem os nossos lares? Para que limpassem teto, paredes e chão? Tem pessoas que pedem até para que eles adentrem com aquelas chamas luminosas queimando formas, pensamentos, miasmas, larvas, placas astrais. Alguém daqui já pediu para que a espiritualidade limpasse os nossos lares? Quem sujou? É obrigação de quem manter a energia do seu próprio lar positiva? Mas para que eu vou me preocupar? Eu sujo hoje, peço para a espiritualidade limpar amanhã. Limpou, eu sujo de novo, porque eu voltarei a pedir para que a espiritualidade limpe novamente. Ficaremos nesse círculo vicioso até quando? Quando a espiritualidade permanecer 24 horas nos nossos lares com uma faxina espiritual, ou quando nós nos conscientizarmos e melhorarmos os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes. Foi uma pergunta. Alguém daqui deseja o 0800 da faxina espiritual? Quantas vezes nós não queremos assumir responsabilidades? Tem uma conhecida minha que diz assim: Celso, eu não quero ser espírita não. Por quê? Muita responsabilidade? Eu ia como assistida. Aí eu ouvia a pessoa dizendo: é só pedir para Deus, tenha fé em Deus que as coisas vão dar certo. Aí eu comecei a estudar. E aí depois me vieram com uma tal de reforma íntima, vigiar pensamento, vigiar sentimento. O quê? Eu vou voltar a ser assistido. Porque assistido eu só ouço que só pedir para Deus que está tudo certo. E quantas vezes somos nós que, em vez de conscientizarmos as criaturas, somos nós que ainda passamos a mão na cabeça e não temos mais tempo para passar a mão na cabeça. Nós precisamos conscientizar. Ah, Celso, mas eu já ouvi falar que se não fosse pelo obsessor a nossa vida seria melhor. Alguém daqui já ouviu isso? Alguém daqui já parou para pensar que não é o obsessor que nos escolhe? Que somos nós que escolhemos o obsessor? Sim, porque mediante os nossos apelos íntimos, conforme pensamos, sentimos, falamos e agimos, atraímos aquele que rotulamos como causador de nossas aflições, porque estabelecemos uma sintonia fina, criamos uma frequência. E o que precisa melhorar? O passe de desobsessão nas casas espíritas, ou a nossa postura. Eu não ouvi, mas quantos são aqueles que, mediante o que o nosso companheiro leu, quantos são aqueles que depositam a responsabilidade no passe? E ainda dizem assim: olha, eu já fiz tratamento lá há uns 4 meses e não melhorei nada. Quer saber, vou procurar outra casa porque lá é muito fraquinha. Sempre temos aquele para responsabilizar. E quando passaremos a nos responsabilizar por aquilo que fazemos? A vida está aí. Podemos viver ou podemos existir? Qual a diferença, Celso? Existir, ficar esperando as coisas acontecerem. Viver, fazer com que as coisas aconteçam. Porque somos nós que criaremos o movimento para obtermos os resultados desejados. Ninguém vai trabalhar por você para que você tenha aquilo que espera. Foi claro? Sim. Agora doeu? Sairemos daqui melhores? Sim. Como? Porque muitas vezes a gente sai daqui da mesma forma que adentramos. Sabe aquelas pessoas que vêm na casa espírita, depositam a responsabilidade na espiritualidade em nos transformarmos, sai lá fora, volta à sua rotina mental e consequentemente atrai as mesmas energias impuras que fizeram com que ela procurasse a casa espírita? Até quando ficaremos depositando nas mãos do outro aquilo que é responsabilidade nossa? A minha melhora intelectual é de minha responsabilidade. E eu sou muito grato a todos os livros que eu li,
pois puderam me trazer informações, embasamentos, para que eu pudesse enxergar a vida como verdadeiramente é, e não aquela que eu gostaria que fosse. São muitos aqueles que vivem ainda numa vida ilusória, num mundo ilusório, e nós precisamos deixar este mundo ilusório para trás, porque o nosso tempo está esgotando. E nos alerta a espiritualidade, aqueles que não se sintonizarem com a transformação evolutiva do planeta, serão convidados a reencarnarem em mundos primitivos. Alguém daqui deseja permanecer 50 anos do nosso tempo no umbral? Não. Tem vaga, gente. Não? E o que fazemos para não ficarmos 50 anos do nosso tempo no umbral? Alguém daqui já parou para pensar nisso? Mudar de atitude, né? Pensar mais naquilo que vamos fazer, né? Não fazer de qualquer jeito, na correria do dia a dia. Exatamente. Muitas vezes nós não enxergamos as consequências, mas temos as atitudes. E é por isso que existe aquela frase: pense antes de falar, pense antes de sentir, pense antes de agir. Não cabe mais aquela frase que diz: desculpa, quando eu vi já tinha falado. Quantas vezes a gente vem repetindo isso, mesmo sabendo que a gente vem machucando as pessoas? Eu não ouvi. Precisamos buscar a agenda da consciência e entendermos que só cabe a nós aproveitarmos o dia ou não. Celso, mas tem muitas pessoas que não ouvem, e continuará tendo. Quantos não ouviram Jesus há mais de 2000 anos? Quantos ainda se tornam surdos para as palavras dele? Quantos ainda permanecem cegos ao que ele nos apresentou? Quantos depositam nele a responsabilidade da melhora do mundo? E a responsabilidade não é dele, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade dele foi vir até nós e nos ensinar a amar, e não colocar o amor dentro de nós. Foi claro? Sim. Alguma pergunta? Fale agora. Diga-me. Quando a gente tem problema emocional, que é o que atrapalha, sempre com angústias, um dia sim, um dia não, isso acompanha desde que você é pequeno. Então, o problema emocional é uma dor do espírito e não do corpo. Embora com a medicação a gente consiga controlar isso. Mas quais são as nossas saídas? Hoje existem os psiquiatras, hoje existem os terapeutas, os psicoterapeutas que nos auxiliam, mas deixam claro que eles não vão trazer as respostas, eles vão nos ajudar a encontrar as respostas que existem em nós. Então, qual é a primeira saída? Procurar um profissional habilitado, para que possa ver qual é o grau da enfermidade que temos, para ver qual medicamento precisaremos tomar. E aí, fisicamente, já dá aquele pum, daquele up. E a gente começa a vigiar os pensamentos, porque nós sabemos que não só a depressão, mas a crise de ansiedade, que está muito associada, ela justamente atrai esse sentido negativo da tristeza. E se a gente der brecha para essa tristeza, não estaremos nos ajudando. E existe um provérbio que diz que ninguém consegue ajudar aquele que não se ajuda. E é por isso que nesse momento das crises emocionais, a gente precisa buscar aquilo que nos faz bem. O próprio psicólogo ou psiquiatra nos recomenda: quando tiver as crises, busque situações alegres, situações que façam com que você saia daquele momento onde você quer ficar escondido de si mesmo. Que você procure respirar, para que você procure entender que o processo é lento, mas tudo passa. Mas a espiritualidade não ajuda? Ajuda, mas aquilo que eu te falei, ninguém consegue ajudar aquele que não se ajuda. A espiritualidade ajuda, mas mesmo assim você continua com os pensamentos negativos.
A espiritualidade te manda uma mensagem psicografada. Filho, muda os teus pensamentos, melhora este padrão vibratório. Mas a criatura continua envolvida ali naqueles pensamentos pessimistas. Aí vem a espiritualidade na psicofonia e fala: filho, o que você está fazendo com a tua vida? Procura pensamentos melhores, mas você mesmo assim não quer ouvir e continua pessimista. Então, por mais que a espiritualidade tentasse te ajudar, você não permitiu receber ajuda. É a mesma coisa do passe. Quando nós não estamos receptivos a assimilar a energia bate e volta. Entenderam? Sim. Respondido. Alguém mais? Incomodou? Alertou. Incomodou? Boa. Eu costumo dizer: tomara que incomode para que a gente não se acomode. Saia lá fora e traga o leme da sua vida para as suas mãos. Jesus nos ama e espera que cada um de nós coloque as suas potencialidades, que trabalhe com os talentos, porque todos nós temos talentos, todos nós temos condições de superar as adversidades. Todos nós, sem exceção, temos condições do passo adiante. Só precisamos acreditar em nós. Muitas vezes afirmamos ter fé em Deus, fé em Jesus, fé neste, fé naquele, e não temos fé naquele que precisamos ter, em nós mesmos. Porque se nós não acreditarmos que somos capazes, nunca seremos. Foi claro? Sim. Gostaram? Muito. Você não, mas fulano deveriam estar. Sabe aquele momento do Evangelho no Lar, que a gente pega ali aleatoriamente e sai na lição sede perfeitos, e a gente olha para a criatura e diz: hoje a lição é para você. Pronto, acabou com a harmonia. O bacana é nós lermos juntos e discutirmos de uma forma bacana, saudável, trazendo as opiniões que cada um entende sobre um determinado assunto. É assim que a gente cresce. Ninguém é tão sábio que não tenha algo a aprender, assim como ninguém é tão ignorante que não tenha algo a ensinar. Fechou? Valeu, gente!